Bom, nós vamos falar agora sobre o lançamento que acontece hoje à noite na Associação Comercial do Maranhão, da 15ª edição do Feirão do Imposto. Nesse ano, o tema escolhido foi Chega de Mão Grande, alusivo ao combate à corrupção no país. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia a presidente do Conselho do Jovem Empresário da Associação, Camila Campos. Camila, obrigado pela entrevista. Obrigada a você, Adalberto. Bom dia. Obrigado por ter vindo. Camila, por que o foco na corrupção? Porque o intuito é fazer com que a sociedade, de uma forma geral, ela reflita de que forma que esses impostos arrecadados, eles são aplicados, né? Se eles são de fato revertidos em programas para saúde, educação e segurança. E a gente sabe que a corrupção, ela impacta de forma muito brusca em relação a esse retorno dos tributos. Você falava sobre o impacto em relação aos tributos. Nós temos dados de que 200 bilhões de reais são desviados no país por ano, não é? Esse valor significa 3 vezes, por exemplo, o orçamento da saúde, da segurança pública, ou seja, a corrupção, o dinheiro que vai para a corrupção deveria ir para ações efetivas de políticas públicas em favor da sociedade, né? Isso, esse é um dado da ONU, né, de que o nosso país, apesar do Brasil ele ter muitas riquezas, mas esses impostos arrecadados, eles acabam sendo desviados. Então, para você ter uma ideia, esses 200 bilhões, eles poderiam ser investidos em políticas públicas e garantir que o país ele conseguisse ficar mais elevado no ranking em relação ao bem-estar social. No caso do ranking da percepção da corrupção, nós caímos 3 posições recentemente, Isso, 3 posições. Da Organização da Transparência Internacional, não é? Isso, 3 posições. Nós estamos empatados aí com a China, com a Índia. Essa é a 15ª edição da feira. É possível perceber uma participação da sociedade, uma conscientização do consumidor em relação a esses aspectos que são destacados como objetivo? Sim, nesses 15 anos, o Feirão do Imposto ele acabou ganhando uma dimensão muito grande. Hoje a gente sabe que é uma ação reconhecida nacionalmente, que cada vez mais ela impacta e agrega novos parceiros, não só empresários, mas a sociedade e outros ramos também de atuação, outras entidades de classe, entidades empresariais. O Estado brasileiro acaba sendo um grande sócio, digamos assim, entre aspas, dos empresários, porque acaba, com a carga tributária que nós temos, que é a maior do planeta, né, muitos negócios, inclusive, são inviabilizados por conta disso. Eu queria que você falasse sobre esse aspecto. O que acontece, né? O nosso país, ele está entre os 30 países com a maior carga tributária aplicada. No entanto, a gente sabe que o desvio desse tributo e até mesmo esse tributo elevado, ele faz com que haja um baixo desenvolvimento. Isso afeta as empresas, porque as empresas acabam perdendo produtividade, perdendo competitividade dentro do mercado nacional e do mercado internacional também. A gente fez um levantamento aqui, eu lembro na época do Carnaval, mostrando quanto de imposto existe, quanto de imposto o cidadão paga em alguns produtos. Por exemplo, na época do período carnavalesco, a gente falou sobre bebida, por exemplo, o imposto altíssimo, não é? A gasolina também, nós temos um percentual alto. Quer dizer, às vezes o cidadão não tem a percepção clara disso. Eu lembro que, uma época, alguns empresários colocavam, inclusive, na nota, o valor do imposto e o valor do produto, para que o consumidor tivesse uma visão mais clara desse processo. Isso foi um ganho que nós tivemos nesses 15 anos de ação do Feirão, né? Que foi a Lei da Transparência, que é a Lei 12.741, que foi preconizada em 2012 e que versa justamente sobre isso, né? Sobre você explicitar o tributo que está embutido em cada produto e cada serviço adquirido pelo consumidor. Antes, o consumidor ele não sabia qual era a alíquota que estava inserida naquele produto e a gente sabe que isso afeta diretamente no valor final para o consumidor, né? E a nossa carga tributária, ela realmente é muito elevada. Você falou do carnaval, a cerveja é mais de 60% em impostos, o gás de cozinha 34% e a gasolina ela já subiu dos 56%. Então, com essa lei da transparência, o consumidor ele consegue saber o que é o valor real do produto e o que é o valor do imposto. E o nosso clamor é para que exista, de fato, a transparência na aplicabilidade desses recursos. Nós temos uma situação aí colocada da campanha relacionada ao foco no combate à corrupção, não é? Mas nós sabemos que só existe também o corrupto, que existe o corruptor. E temos casos, inclusive, de vários empresários, empresas denunciadas aí por conta de um comportamento condenável, inclusive, pela sociedade. Você acredita que até o fato da transparência em relação a essas ações, isso contribui também para que o empresário tenha uma consciência da necessidade que a ética hoje, por exemplo, é fundamental nos negócios, a necessidade de que as empresas possam também se adequar a esse novo momento?
Sim, sim, com certeza, né? Eu acredito que o empresário ele está cada vez mais consciente do seu papel, da sua função social, e essa corrupção sistematizada, ela tem que ser combatida, e ela tem que ser combatida da origem, né? A população ela precisa estar educada para isso, para que ela possa reivindicar de forma correta. Aqueles atos que são pequenos, cometidos pelo cidadão, inclusive, que às vezes não dá conta disso, mas a ética e o combate à corrupção às vezes começa em casa, inclusive começa pelo comportamento do cidadão, não é? Sim, desde você furar uma fila, a você fazer um pequeno suborno para poder conseguir, de repente, uma licença no seu estabelecimento. Então, tudo isso precisa ser deflagrado. O lançamento do feirão vai ser realizado em conjunto, né, pelo Conselho do Jovem Empresário da Associação Comercial do Maranhão, pela Associação dos Jovens Empresários do Estado. Nós temos, inclusive, um presidente, mais uma vez, da Associação Comercial, um presidente jovem, né? Você percebe isso no Maranhão, quer dizer, um engajamento maior dos jovens, os jovens empreendedores preocupados, por exemplo, com questões como o associativismo? Com certeza, né? Saiu inclusive uma pesquisa recente que fala que a maioria hoje dos empreendedores são jovens. O jovem ele está cada vez mais empreendendo e tomando a consciência do seu papel econômico, né? O lançamento será hoje em parceria com a Associação de Jovens Empresários. Esse projeto, inclusive do feirão, é um projeto que nasceu em Joinville, Santa Catarina, em 2003, e que é um projeto que ele vem do núcleo de jovens empresários. Da Confederação Nacional, né? Que eles tiveram esse despertar para que a sociedade pudesse ser sensibilizada acerca da alta carga tributária. Que horas vai ser o lançamento? Quem são os convidados que vão palestrar, falar um pouco sobre o tema? O lançamento vai ser hoje, às 19 horas, no Palácio do Comércio, no centro, na Associação Comercial. Nós vamos contar com a presença do nosso secretário de Segurança, o Dr. Jefferson Portela, e também do Dr. Antônio Gaspar, que ele é conselheiro da Comissão de Ética da OAB, representante também da nossa casa, vice-presidente de Assuntos Tributáveis da ACM, e nós vamos discutir todos esses pontos. De que forma que a corrupção ela impacta nos impostos, como que esse retorno tem sido feito, despertar o empresário e despertar a sociedade para que ele tome partido e para que ele cobre dos nossos governantes a transferência na aplicabilidade desses tributos. Obrigado pela entrevista, pelas informações aqui no Bom Dia. Obrigada.